Guitarra, rock and roll. Olá, meu nome é William, este é o canal O Melhor do Mundo. Curta, inscreva-se, compartilhe. Esta é uma produção O Melhor do Mundo. Hoje o tema é rock and roll. Rock and roll ou rock and roll, conhecido também como rock and roll, é um estilo musical que surgiu nos Estados Unidos no final dos anos 1940 e início dos anos 1950, com raízes nos estilos musicais norte-americanos como country, blues, R&B e gospel, e que rapidamente se espalhou para o resto do mundo. O instrumento mais comum neste estilo é a guitarra, sempre presente nas bandas, podendo possuir um único instrumentista ou dois com funções diferenciadas, guitarrista base e solo. Normalmente, as bandas, além do instrumento predominante, a guitarra, são formadas por um contrabaixo, após 1950, um baixo elétrico e uma bateria. Nos primórdios do rock and roll, também se utilizava o piano ou o saxofone, frequentemente como instrumentos bases, mas estes foram substituídos ou suplantados geralmente pela guitarra a partir da metade dos anos de 1950. A batida é essencialmente um blues com country com contratempo acentuado. Este último, quase fornecido por Caixa Clara, a enorme popularidade e eventual visão do mundo inteiro do rock and roll deu-lhe um impacto social único, muito além de ser simplesmente um gênero musical, como visto nos filmes e na televisão, e de acordo com a mídia que se desenvolvia na época, influenciou estilos de vida, moda, atitudes e linguagens. O desenvolvimento do rock and roll foi um processo evolutivo. Não há um registro único que pode ser identificado como inequivocamente o primeiro disco de rock and roll. Candidatos para o título de primeiro disco de rock and roll incluem Strange Things Happening Every Day, de Sistema Rosetta Tharpe, 1944. A palavra rock teve uma longa história no idioma inglês, como uma metáfora para to shake up, to distort in city, sacudir, perturbar ou incitar. Impacto cultural. Alan Freed, também conhecido como Moondog, é creditado como o primeiro a utilizar a expressão rock and roll para descrever a música Rhythm and Blues, tocada para uma audiência multirracial. Enquanto trabalhava como DJ na estação de rádio WJW em Cleveland, ele também organizou o primeiro grande concerto de rock and roll, o Moondog Coronation Ball, em 21 de março de 1952. Posteriormente, Freed organizou muitos concertos de rock and roll, marcados pela presença tanto de brancos quanto de negros, contribuindo ainda mais para introduzir estilos musicais afro-americanos para um público mais vasto. Tensões raciais. O rock and roll surgiu em uma época em que as tensões raciais nos Estados Unidos estavam próximas a vir à tona. Os negros norte-americanos protestavam contra a segregação de escolas e instalações públicas.
Depois do The Moondog Coronation Ball, as gravadoras logo compreenderam que havia mercado formado pelo público branco para a música negra, que estava para além das fronteiras estilísticas do Rhythm and Blues. Mesmo o preconceito considerável e as barreiras raciais não podiam barrar as forças do mercado. O rock and roll tornou-se um sucesso de um dia para o outro nos Estados Unidos, repercutindo no outro lado do Oceano Atlântico e talvez culminando em 1964 com a invasão britânica. Os efeitos sociais do rock and roll foram massivos mundialmente, influenciando estilos de vida, moda, atitudes e linguagem. Além disso, pode ter ajudado a causa do movimento dos direitos civis, porque tanto os jovens norte-americanos brancos como os negros gostavam do gênero, que ainda derivou muitos estilos musicais: soul music, funk, progressivo, punk, heavy metal e alternativo. Estilo de dança. Desde o início, na década de 1950, até o início dos anos 1960, a música rock and roll gerou novos estilos de danças. Adolescentes encontraram no ritmo irregular do contratempo a brecha para reavivar a dança jitterbug da era das big bands. Danças sock hops de ginásio ou de festas em porões residenciais tornaram-se uma mania. E os jovens norte-americanos assistiam ao programa de televisão American Coreto, apresentado por Dick Clark, para se manter atualizados sobre os mais recentes estilos de dança e moda. Hoje aprendemos sobre rock and roll. Obrigado por assistir. Curta, inscreva-se, compartilhe. Esta é uma produção, o melhor do mundo. Até o próximo vídeo.